Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem? Estão preparados para mais uma live do Nutri? Vou até deixar aqui no comentário, fixado. Boa noite, pessoal. Vou deixar fixado aqui para vocês o comentário. O tema hoje deixei aqui no comentário o tema aqui da live nossa de hoje. Boa noite para quem está entrando. Esperar Fala, Carol, tudo bem? Fala, Cá, fala, pessoal. Tomar uma aguinha para aquecer a garganta aqui, né? Gente, se tem uma coisa que acontece muito na prática clínica, né, no consultório, são essas dúvidas, né? Na verdade, algumas confusões de forma inconsciente, né? Até porque nós somos profissionais, a gente entende de uma forma diferente. Toda vez que eu começo a introduzir uma alimentação para um paciente, eu sempre questiono: você gosta disso? Você gosta daquilo? Mas no meu cérebro, aqui nos meus neurônios, na minha cachola, eu sempre estou pensando em nutriente, né? Sempre penso em nutriente. Então, você gosta de chocolate 70% cacau? Gosto. Nossa, vou poder comer chocolate na minha dieta? Mas eu, como nutricionista, eu não estou pensando no chocolate em si, eu estou pensando no nutriente que compõe esse chocolate. Eu estou pensando no quê? Estou pensando no cacau, estou pensando na gordura boa, estou pensando na gordura insaturada, principalmente derivada desse cacau. Estou pensando nos polifenóis, estou pensando nesses compostos bioativos que melhoram a saúde celular. Então eu sempre penso em nutriente. Então isso é um ponto muito importante. É claro que toda vez que a gente vai estruturar uma dieta, a questão qualidade é muito importante, né? Eu falo que são alguns pilares, não existe algo mais importante. Mas a qualidade nutricional é muito importante. Por quê? O que adianta eu emagrecer comendo McDonald's todo dia? Isso é possível, sim. Sendo que eu vou ter algumas alterações nos meus exames de sangue. Ou seja, resumindo no português claro, eu vou estar emagrecendo, tá? Mas não promovendo saúde. Eu posso estar perdendo peso ou até perdendo gordura, não tem por que não, né? Você está com déficit calórico, mas com certeza você vai estar gerando aí uma desvalorização, vai estar perdendo um pouco aí de saúde, tá bom? Então, por isso que esse tema dessa live é muito importante, porque a qualidade é algo que a gente já estruturou, que é bacana. Porém, para emagrecimento, gente, é sempre o déficit calórico. Então, é sempre as calorias, elas são de extrema relevância para esse processo de emagrecimento. Mas é claro que a divisão dos nutrientes que vai ser calculado pela gente também é importante. Nós temos que promover um pouco de saciedade, nós temos que promover a ingestão correta de carboidratos, de proteína e gordura, porque elas não são só calorias, elas têm o seu papel de regulação do nosso metabolismo. Então sim, a gente tem que estar comendo de forma correta os macronutrientes, porém o déficit calórico, as calorias são a parte mais importante do emagrecimento. Mas muita gente confunde com o quê? Com que, pô, Nutri, isso aqui é saudável, então posso comer à vontade? Isso acaba acontecendo bastante, tá, gente? Uma outra coisa que eu vejo muito na minha prática clínica. Hoje se estruturou ou se moldou via rede social que carboidrato ele é o grande vilão hoje da nossa alimentação. Então, nós temos que pontuar algumas coisas. Quando eu pego algumas receitas de caráter fitness, né? Porque eu não gosto muito dessas terminologias fit e fat, porque isso depende muito da quantidade. É igual aquela história lá do nutriente ou do medicamento. O que vai falar se é bom ou se é veneno é a dose, né? No alimento também acaba acontecendo bastante. Então, esse conceito de fit e fat é algo muito, muito delicado para se tratar. Mas eu não gosto de criar essas terminologias. Mas, gente, pensa comigo. Nós temos 3 nutrientes na natureza que são agregadores de energia para o nosso corpo, que são essenciais para o nosso corpo. 1, carboidrato. A cada 1 grama de carboidrato são 4 calorias. 2, proteína. A cada 1 grama de proteína são 4 calorias também. 3, a cada 1 grama de gordura são 9 calorias. E o que acontece muito com receitas fitness, gente?
Normalmente, por causa dessa apologia do mal, as pessoas retiram o carboidrato das receitas e colocam mais gordura. Ou seja, eu tiro algo que tem 4 calorias por grama e acrescento algo que tenha 9 calorias por grama. Mas doutor, o carboidrato vai me fazer emagrecer, a metabolização da gordura é diferente? Não é, tá? A única metabolização que é diferente, que gera realmente um gasto calórico muito grande do nosso corpo, da nossa maquinaria para digerir, são as proteínas, tá? Então o carboidrato e a gordura, elas têm o mesmo gasto calórico para digerir elas. Ou seja, faz sentido você trocar algo que tenha 4 calorias por 9 calorias? Se for pensar na questão de emagrecimento, não faz sentido algum. Então é algo que a gente sempre tem que prestar um pouco de atenção. Porque às vezes você cai naquela tentação que, isso aqui é fitness, então eu vou comer à vontade, não tem carboidrato, mas tem mais gordura. Eu cito sempre um exemplo bem clássico para alguns pacientes que paçoquita normal versus paçoquita diet. O que nós temos que entender é que o diet ele foi desenvolvido para alguma patologia e não necessariamente para o emagrecimento. Consegue entender essa diferença? Mas que patologia nutre? Principalmente diabetes. Então, quando a gente pega a paçoquita normal versus a paçoquita diet, vocês podem olhar, ela tem mais caloria do que a paçoquita normal. Isso se explica por quê? Porque assim, gente, a paçoquita normal, ela tem gordura numa concentração bacana, ela tem proteína e ela tem carboidrato. O que acontece com a paçoquita diet? A indústria retira o carboidrato desse amendoim, dessa paçoquita, mas para ela não ficar muito rala, o que eles fazem? Eles incorporam mais gordura. Ou seja, tira algo que é 1 grama 4 calorias e incorpora algo que é 1 grama 9 calorias. Por isso que ela fica mais calórico. Para diabético é interessante, a gente consegue introduzir. Mas para as pessoas que buscam emagrecimento, não é tão interessante assim. Então, o que seria mais indicado para quem busca emagrecimento? O que é algo que seja menos calórico, ou seja, a paçoquita normal. Então isso é um ponto muito importante. Mas eu listei aqui para vocês algumas dúvidas que aparecem muito aqui sobre alimentos fitness, fatness, sobre dúvidas na clínica, sobre alguns erros, alguns equívocos que acontecem muito na clínica e vocês vão entender. Voltando só um pouquinho antes da gente iniciar essas dúvidas, que fica até engraçado, é o que? Gente, aí o que acontece muito com algumas pessoas? Elas fazem aquele bolo fitness, sem carboidrato, com açúcar de coco, com farinha de amêndoas, que é fonte de gordura sim, aveia é fonte de carboidrato, mas amêndoa é fonte de gordura. Coloca bastante ovos e tal. Realmente, as escolhas dos alimentos, alimentos que compõem esse bolo, eles são interessantíssimos, eles são de caráter saudável. Mas o que acontece? A pessoa, de forma inconsciente, acaba pegando aquela travessa de bolo fitness que ela produziu, ela fica comendo o dia todo aquele bolo. É saudável, posso comer. Então acaba comendo a travessa toda. Quando a gente vai avaliar, no dia ela incorporou aí 2, 3 mil calorias. Mas aí o que nós temos que fazer alguma comparação para mostrar para esse paciente que não é bem assim? Eu preferia que esse paciente fosse, por exemplo, numa padaria e comprasse aquele bolo de cenoura recheado com brigadeiro e tudo mais, e comer só aquele pedaço. Porque aquele pedaço, com certeza, tem menos caloria do que a travessa inteira do bolo fitness. Vocês conseguem entender essa comparação do que realmente é importante para o emagrecimento do que não é? Às vezes você faz aquela travessa daquele bolo fitness e eles não são e não mata a sua vontade e você acaba incorporando mais calorias, porque de forma inconsciente você acaba comendo um pouco mais, porque você julga que é fitness e é saudável e vai te fazer bem para o emagrecimento. Eu vejo muito equívoco desse tipo na rotina das pessoas, tá? Gente, se for tendo dúvida, só mandar aqui para mim no chat, tá? A gente vai respondendo aí conforme a live for rodando, tá bom? Então, mostrando um pouquinho para vocês, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Gente, se preocupem realmente com o que é mais importante com a porção que o nutricionista preconizou. Se você não passa com nenhum profissional, tenta sempre ajustar a quantidade para uma quantidade menor. Porque o que acontece muito? Tapioca não tem glúten, então posso comer à vontade? Isso é uma coisa que aparece muito, tá, gente? Porque criou-se aquela mística que glúten faz mal.
Gente, glúten é uma proteína, tá? Que pessoas intolerantes ou pessoas celíacas, elas têm uma dificuldade ou uma não produção de uma enzima que degrada o glúten. Então tem pessoas que realmente têm essa intolerância ou até uma doença autoimune, que o glúten, o que ele vai fazer com o nosso intestino? Vai inflamar. Eu tenho um paciente que se ele comer glúten, comer pão ou qualquer tipo de derivados de farinha, gente, ele tem sangramento intestinal. Então é algo muito, muito grave. Mas doutor, é normal isso acontecer? Não é. Sabe por quê? Porque menos de 1% da população mundial tem doença celíaca. Então é algo muito, muito difícil de acontecer. Mas se criou aquela mística que vou tirar o glúten e vou emagrecer, porque o glúten me faz mal. E a pessoa acaba trocando por tapioca. Eu sou um fãzaço de tapioca, mas na porção correta. Por quê? Gente, 100 gramas de tapioca, e você consegue pegar 100 gramas em 5 colheres de sopa. Tem mais ou menos aí 80 gramas de carboidrato. 100 gramas de tapioca tem aproximadamente aí 80 gramas de carboidrato. E você come de forma tranquila essas 100 gramas, te garanto. Agora, fazendo uma comparação com o pão francês. Um pão francês, em torno aí de 50 gramas, ele tem em média 30 gramas de carboidrato. Ou seja, se você comer 100 gramas de tapioca ou um pão francês, você vai estar ingerindo menos caloria comendo o pão francês. Lembra que eu te falei, que eu comentei com vocês no começo da live, que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias? Então, isso é algo importante. A gente acaba comendo um pão francês, algo que é prazeroso pra caramba para a maioria dos brasileiros, e a gente acaba comendo menos caloria. Não é que a tapioca seja ruim, é que criou-se um equívoco, né? Que o glúten faz mal, por isso que a tapioca é mais indicada. O problema da tapioca é que você acaba comendo um pouco mais, porque ela realmente, para formar uma tapioca bem interessante, que mate a sua vontade de comer, ela tem que comer um volume um pouco maior, tá bom? Um outro ponto importante, gente, eu vejo muito isso na clínica. Suco de laranja, vou trocar o refrigerante por suco de laranja. É uma ótima troca na questão de qualidade nutricional. Pode ser que na questão de quantidade calórica não seja tão interessante assim. Eu sempre faço uma comparação para os meus pacientes dessa forma. Se eu tiver uma Coca-Cola zero aqui, eu tiver um copo de suco de laranja aqui, o que vai favorecer o emagrecimento? Gente, por incrível que pareça, a Coca Zero ela favorece o emagrecimento. Por quê? Porque ela não contém caloria. Já o suco de laranja, ele vai conter caloria sim. A cada 200 ml de suco de laranja, tem em torno aí de 20 gramas de carboidrato. Então pensa, tem pessoas que tomam suco de laranja o dia todo e você está colocando carboidrato o tempo todo, de uma digestão super rápida. Não é que o suco de laranja seja ruim, é que realmente ele agrega muita caloria. O que é interessante, às vezes eu falo para meus pacientes, o que você acha de espremer uma laranja e completar ou com água, que é a famosa laranjada que nossos avós faziam muito, né? Ou você pode completar também com água com gás, que eu acho super interessante e remete muito à Fanta laranja. E é um ótimo alimento com uma caloria bem baixa, porque se você usou uma laranja, quando você pega um copo de 200 ml de suco de laranja, você acaba colocando 4, 5, até 6 laranjas. Então algo que a gente tem que prestar muita atenção. Não é porque ele é fonte de vitamina C, não é porque ele é saudável que ele é à vontade. Isso a gente acaba errando bastante. Mas Felipe, o que é 20 gramas de carboidrato? Você fala muito em gramas de carboidrato. 20 gramas de carboidrato, gente, normalmente são 80 calorias, tá? Mas 20 gramas de carboidrato, você vai encontrar normalmente em 100 gramas de arroz. Em 2 colheres de serviço de arroz. Olha como que você pode comer um pouco mais, tirando suco e incorporando água, por exemplo, ou fazendo uma laranja somente. Então presta bastante atenção nesse quesito. Esses dias apareceu um questionamento de uma paciente que, então eu vou trocar por suco de uva. Gente, de verdade, o suco de uva ele é mais concentrado em caloria por porção. Normalmente o suco de uva, 200 ml, vai dar mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Já o de laranja, 20 gramas. Então o suco de uva eu uso muito para aquelas pessoas que são triatletas, porque elas tomam uma porção menor, né? E de forma tranquila, porque os triatletas eles têm uma demanda energética muito grande, eles têm que comer muito, né? Então quando a gente começa a trocar ou incorporar líquido junto com sólido, favorece para ele a ingestão correta das calorias, tá bom? Então gente, não é porque é saudável o suco de laranja que ele é à vontade, então toma bastante cuidado com isso.
Muitas pessoas acabam errando muito nisso, e eu vejo muito isso na clínica, tá? E às vezes a gente tira esse suco, ou tira o suco de uva ou suco de laranja, e já contribui muito para o emagrecimento. Felipe, me indica alguns sucos que realmente eu posso tomar que não agrega muita caloria. Gente, isso é para poucos, viu? Suco de limão sem açúcar, baixíssima caloria, tá? E você pode até colocar um pouco de adoçante sem problema algum. Suco de melancia, bem interessante também, baixo valor calórico. Suco de abacaxi, baixo valor calórico. Suco de maracujá, baixo valor calórico. E também suco de... eu acho que são esses 4 mesmo. Será que tem mais alguma fruta que eu estou esquecendo? Mas abacaxi, limão, maracujá e melancia. São esses mesmo, tá? Que você pode fazer o suco e meio que tomar meio à vontade, tá bom? Outra dúvida, gente. Outro equívoco. Troquei rodízio de pizza no final de semana pela comida japonesa. Fiz certo? Aí depende. Gente, o que acontece? A comida japonesa, normalmente, você acaba optando pelo salmão. Eu sou um cara apaixonado por comida japonesa, né? Então, o salmão, o que nós temos que entender? Que ele é um peixe bem gorduroso. Só para vocês entenderem, 100 gramas de salmão tem em torno de 18 gramas de gordura, tá? 100 gramas de peixe branco, a tilapinha lá, que também tem no rodízio japonês, tem 2 gramas de gordura. Consegue entender a diferença? Salmão tem 18 gramas de gordura e o peixe branco tem 2 gramas de gordura. Um outro ponto, uma fraldinha e um contrafilé também tem 18 gramas de gordura. Mas um patinho, um alcatra, um mignon, um coxão mole, acém, músculo, tem em torno aí de 6 a 7 gramas de gordura. Então, eu comendo bastante salmão no rodízio japonês, eu vou estar incorporando muita caloria. Lembra, gente, no começo da live? 1 grama de gordura tem 9 calorias. É muito mais do que proteína, é muito mais do que carboidrato. Então, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. Então, vamos lá, vamos pegar uma pizza. A pizza tem o quê? Ela tem ali o carboidrato da massa, ela tem também um pouco de proteína. Vamos pegar uma pizza de frango. Ela tem um pouco de proteína, derivado do frango e derivado do queijo. Mas o queijo também agrega um pouco de caloria, tá? Dependendo das quantidades, a comida japonesa acaba incorporando mais calorias ainda, por incrível que pareça. Por quê? Salmão, bem gorduroso, muita fritura do rodízio japonês. E, gente, sabe o sunomono, que a gente acha que é o mais tranquilo da comida japonesa? Aquele pepininho que vem todo temperado? Ele é feito no vinagre com açúcar. Então o sunomono é riquíssimo em caloria. Então não é que é para você não comer. Eu como, eu adoro, mas é que para vocês começarem a se atentar que não é porque eu troquei o rodízio de pizza por japonês que eu estou incorporando menos caloria. Não fique muito focado nisso. Às vezes você comendo japonês de forma liberal, você está comendo muito mais caloria do que você fosse no rodízio de pizza, tá bom? Mas eu não gosto muito dessas comparações tão simples, porque vai do nosso desejo, vai do nosso ensejo naquele momento. Então, se no final de semana eu vou fazer uma refeição livre, como que você quiser. Mas não comece a colocar comida japonesa todo santo dia, ou dia sim, dia não, como se fosse algo saudável, como se fosse algo baixa caloria, porque não é. Dependendo, se você for ver realmente a fundo alguns arroz, para eles ficarem bem papa, eles também colocam ele faz um pouquinho de cocção à base de açúcar. Então, gente, comece a atentar um pouco a isso, tá? Então tenta tirar de algo rotineiro para ser algo esporádico, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque senão vai atrapalhar sim a sua dieta e é um equívoco que eu vejo muito aqui na prática, tá bom? Açaí é ótimo após exercício, então eu vou comer sempre. Gente, nós temos que diferenciar o açaí do açaí de verdade, tá? O açaí de verdade, que é derivado, não sei se vocês já viram árvore de açaí, na verdade é um coqueiro, né, de açaí. Sabe aqueles coquinhos amarelinhos que a gente chupa, que eles são bem docinhos? Então, você pode... tem aquele coquinho e tem o coqueiro de açaí. Eu tenho na minha casa, lá na casa do meu pai, na Laranjal Paulista. O que é? As pessoas pegam aquele açaí, aquele coquinho de açaí, tiram o fruto, fazem a cocção e está pronto o açaí. Para quem já comeu o açaí raiz, gente, ele não remete o doce.
ele na verdade ele é meio... Ele não cai nem pro doce nem pro salgado, ele fica meio neutro ali, tá? Lá no norte do país as pessoas têm o hábito de comer o açaí, sabe com o quê? Com arroz. A gente tem o hábito aqui de comer o açaí com o quê? Com leite condensado, com banana, com granola e leite ninho, por aí vai. Então nós temos que entender o quê? O açaí é um ótimo alimento, tá? Porém, ele é rico em gordura, ele é rico em carboidrato e ele é rico em proteína. Proteína um pouco menos, mas ele é mais rico em carboidrato e rico em gordura, tá? Ele é interessante após exercício? Depende do seu objetivo, tá, gente? Por que depende do meu objetivo? Quem que você é? Você treina na musculação, você faz uma musculação de 40 minutos, mais ou menos, e quer comer um açaí todo dia? Tem necessidade? Não tem. Vai te ajudar em algum processo hipertrófico? Não vai, tá? O açaí, por ele ser muito calórico, a gente acaba incorporando para aqueles pacientes que realmente faz um treino muito, muito intenso e chega a fazer até 2 treinos por dia. Me cita um exemplo desse tipo de atleta. CrossFit, gente. Aqui em Sorocaba, o CrossFit é muito, muito em alta. E as pessoas treinam para valer. Hoje mesmo eu atendi uma moça que treina CrossFit para valer. E realmente, para ela seria interessante a gente fazer um pós-treino de açaí, tá? Mas um açaí realmente que seja um açaí raiz. Leite ninho, gente, de todas as escolhas que vocês fazem aí para colocar em cima do açaí, o leite ninho é o mais interessante. Por quê? Como o açaí não tem tanta proteína, o leite ninho tem, ele vai ajustar proteína, carboidrato e gordura, tá? Mas o açaí também ele é bem calórico, então tem que tomar bastante cuidado com a sua quantidade, não é à vontade. E o açaí que nós compramos aqui no estado de São Paulo não é aquele riquíssimo em qualidade nutricional que se encontra aí no norte do país, que é o que eles realmente comem, tá bom? Eu cometi esses erros, por exemplo, usava do amendoim e pasta de amendoim. É bem isso mesmo, né? As pessoas às vezes começam a trocar alguns doces. Troquei o doce de leite por pasta de amendoim. É interessante. Gente, porção por porção, o doce de leite é fonte de carboidrato, né? 1 grama, 4 calorias. A pasta de amendoim, 1 grama, 9 calorias. Então você acaba ingerindo mais calorias. Não sei se é tão interessante assim, tá? Eu já falei para vocês o suco de uva também, né? E muita gente acha que pode tomar à vontade porque ele é rico naquele antioxidante chamado resveratrol. O resveratrol, gente, ele melhora muito a nossa função neural e ele também tem a capacidade de inibir células chamadas radicais livres. O que são esses radicais livres? Radicais livres, gente, são células que alteram a nossa formação, altera a nossa duplicação ou formação ou multiplicação genética, e isso é o causador de câncer. Então, o que esses tipos de elementos causam? Os antioxidantes, né? Que o resveratrol é um antioxidante. E eles combatem essas células radicais livres. Mas, gente, para ser uma dosagem legal de resveratrol, não é tomar uma taça de vinho, não é tomar um copo de suco de uva. Na verdade, são 4 garrafas de vinho e mais ou menos 1 litro de suco de uva. Então, não é tão interessante assim você pensar em tomar um suco de uva ou tomar um vinho pensando no resveratrol. É mais fácil ou mais simples você suplementar, tá bom? Outra dúvida também, gente. As frutas são saudáveis, então posso comer à vontade. Isso é uma coisa muito que surge, que aparece muito aqui na clínica para mim. E eu sempre gosto de colocar, gente, que as frutas têm as suas calorias. E como a gente falou no início da live, as calorias elas são de extrema relevância para o processo de emagrecimento. Déficit calórico e emagrecimento. Então, se eu abusar nas frutas, realmente eu vou ter aí um prejuízo no emagrecimento. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza, gente, que nós devemos ingerir em torno de 400 gramas de folhas vegetais e frutas por dia, tá bom? Então a gente consegue incorporar as frutas, mas não à vontade. Eu vejo muitas pessoas colocando de manhã, por exemplo, de manhã eu como 3 bananas. O que nós começamos a ajustar? Eu coloco uma banana só, coloco mais proteína para aumentar essa saciedade. Porque eu colocar 3 frutas só no café da manhã, colocar mais uma fruta no lanche da manhã, mais 2 no lanche da tarde e mais 2 no jantar, vai incorporar muita caloria e vai sim favorecer, vai gerar um prejuízo para o seu emagrecimento. E normalmente, gente, as pessoas colocam banana. Por que banana? Porque é mais simples. Mas uma banana, ela tem em torno de 20 gramas de carboidrato. E 20 gramas de carboidrato, normalmente eu encontro em 200 gramas de morango. Olha a diferença, né? Mamão, 180 gramas de mamão. Olha a diferença. Então a gente consegue realmente
comer as frutas, mas uma quantidade menor, uma quantidade que seja adequada para a saúde, que favoreça o emagrecimento. Então não é porque as frutas são saudáveis e elas são de extrema qualidade, todas as dietas devem conter frutas, exceto alguns pacientes, dependendo do objetivo, mas elas têm que ser sim quantificadas, porque senão elas vão prejudicar o seu emagrecimento, infelizmente, porque eu adoro fruta, tá bom? Então pensa comigo, se o paciente pode comer 100 gramas de carboidrato por dia, se ele come 5 bananas, que normalmente eu encontro na clínica, viu, gente, não é nada abusivo, já estoura os 100 gramas de carboidrato. E daí o arroz, e o feijão, e os legumes, como que eu calculo isso, né? Então toma cuidado, as frutas são saudáveis, devem ser incorporadas na dieta, mas não é à vontade, tá bom? Gente, uma outra coisa que eu acho de extrema relevância: barra de cereal, barra de proteína, ajuda a emagrecer? Posso comer sempre? Gente, temos que tomar um pouco de cuidado. A grande maioria das barrinhas de proteína, elas são um mix de chocolate, isso vai espantar vocês, um mix de chocolate com proteína. De forma simples, gente, se você pegar uma dose de whey protein ou um iogurte proteico e comer uma barra de soufflé, é a mesma coisa. Então é interessante? Eu acho assim, tem uma barrinha de proteína ou tem uma coxinha daqui da Real. Por mais que a coxinha seja mais gostosa, ela vai gerar mais prejuízo para o seu emagrecimento do que a barrinha de proteína. Aí eu acho interessante. Eu acho interessante as barrinhas de proteína naqueles dias que vocês realmente estão na correria, não vai conseguir parar para comer, e você leva para você não abusar de outros alimentos, de outros junk foods que realmente vai gerar um prejuízo maior. Então, tome bastante cuidado, tá? Já as barrinhas de cereal, gente, elas não são muito interessantes na questão de qualidade, porque se coloca muito açúcar ou mel em cima das castanhas. Eu vejo muito isso. E daí não é mais fácil, mais prático vocês comprarem as castanhas e levarem nos potinhos já calculados? É muito mais simples e muito mais saudável. Então essas barrinhas de cereal que são fontes de nuts, normalmente elas têm muito açúcar ou muito mel ali incorporado nelas, que acabam agregando mais calorias. Dica minha: você pode levar uma fruta e uma castanha, é muito mais saudável, menos calórico e muito mais fácil, né? Prático, né? É isso mesmo. Até a Gá falou aí, né, da pasta de amendoim, e era algo que eu ia colocar aqui por final para vocês, sobre a pasta de amendoim. Por quê? Porque a pasta de amendoim, gente, geralmente ela tem muita caloria. Esse dia eu estava fazendo um cálculo, tem uma pasta de amendoim que eu adoro aqui, até preconizo muito para meus pacientes, chamada Dr. Peanut. Vocês já devem ter ouvido falar. E tem a de chocolate branco, que realmente ela é muito saborosa. Normalmente, gente, 1 kg dessa pasta, ela tem em torno de 5 mil calorias. 1 kg dessa pasta. E daí o que acontece? Teve até uma história engraçada. Tem uma paciente, eu atendo ela e atendo um rapaz que vende a pasta de amendoim para ela. E ela passava comigo 3, 4 meses e nada de emagrecer, E daí um certo dia, eu encontrei o rapaz que vende suplemento, né? Vende a pasta de amendoim. Meu paciente, encontrei ele na academia. E ele falou assim: Felipão, quero te confessar uma coisa, mas por favor, fica entre nós. Sabe a sua paciente tal? Ela está comprando 1 kg de pasta por semana. E gente, sabe o que eu passei para ela? 50 gramas de pasta por dia. 50 vezes 7 dá 350 gramas na semana. Ela estava comendo 3 vezes mais. Consegue ver a diferença do que é calculado da pessoa que extrapola? Por isso que ela não estava emagrecendo. Aí eu conversei com ela, porque ela não estava pesando. Ela estava, 1, 2, tá gostoso, pega mais uma colher. Ela não estava pesando. E de forma inconsciente, ela estava comendo pasta de amendoim achando que era saudável e porque estava na dieta preconizada. Conversei bastante com ela na próxima consulta. A gente ajustou realmente a pasta de amendoim. E daí ela entendeu e ela falou: eu estou comprando uma pasta por mês e não mais uma pasta por semana. E o que aconteceu com o emagrecimento? Ela começou a emagrecer, tá? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Eram alguns equívocos realmente, tá? Temos mais. Na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso também.
Tem bastante coisa aqui para estar falando sobre emagrecimento, mas um ponto muito importante, gente, queria trazer uma novidade para vocês. Amanhã na parte da manhã, solto para vocês um stories, tá? Fixando o horário, mas vai ser na parte da manhã. Vou soltar um e-book para vocês de forma gratuita. E esse e-book é bem legal, gente. Foi um e-book que eu fiz com todo o carinho do mundo, com todo o meu conhecimento, com tudo que eu vejo, tanto na questão teórica como na questão prática clínica, são 10 passos, eu enumerei 10 passos para você ter sucesso numa dieta. Então amanhã cedo, aguardem os primeiros stories que eu vou estar linkando aqui para vocês esse e-book e vai ser bem legal. Quero ver o feedback de vocês, viu? Cá, amanhã cedo, quero só ver você lá com a gente, hein? Deixa eu ver aqui, acho que ficou algumas perguntas para trás. Eu vi uma pergunta aqui, que a água com limão emagrece, da Laura Zambianco. Laura, queria muito que emagrecesse, tá? Mas não emagrece. Água com limão, tem uma brincadeira na internet que água com limão emagrece somente se você for buscar o limão a 2.000 metros de altura, caminhar por 2 horas por dia e por aí vai. Na verdade, o limão ele tem pouca caloria, né? E se você colocar tanto no jejum de manhã ou no almoço ou no jantar, não vai mudar em nada para você, tá bom? O seu corpo vai entender como vitamina C e vai absorver. Ele não favorece o emagrecimento. O que favorece o emagrecimento é a dieta do dia todo, é o contexto dietético o dia todo e que esteja em déficit calórico, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta que ficou aqui. Eu acho que era dela. Depois teve da H, né? Eu acho que é isso, gente. Gente, e uma outra novidade, além do... É isso mesmo. Gente, além do e-book de amanhã cedo, amanhã à noite eu vou fixar horário com vocês. Tem uma colega de profissão, uma pessoa fantástica, que faz muito tempo que a gente está querendo promover uma live, né? E amanhã vai dar certo. Eu só vou confirmar com vocês se vai ser às 7 ou 8 horas da noite, mas amanhã eu deixo tudo linkado para vocês. Que é uma live com a Michiane, que ela é especialista, nutricionista também, mas ela é especialista no segmento infantil. Ela me deu várias dicas aqui com a minha filha, com a minha Amora, e tenho certeza que vai ser bem legal. Amanhã eu vou soltar para vocês uma caixinha para vocês encherem de perguntas ali sobre nutrição infantil, e as mamães de plantão aí, fiquem ligados que a live vai ser muito rica e quero ver vocês extraindo muito aí da Mi, tá bom? Amanhã 7, 8 horas da noite. E também o e-book amanhã cedo. Quero ver todo mundo aí curtindo o e-book, quero ver o depoimento de todos e a gente vai conversando. Gente, fica assim, boa noite, 8h40, falamos pra caramba hoje, nem deu tempo de tomar minha água aqui. Obrigado pela presença de todos, fico muito lisonjeado de estar entrando na casa de vocês e estar ajudando de alguma forma, tá bom? A nutrição só tem a crescer, só tem a ganhar aí com o interesse de vocês. Eu tô aqui para ajudar, o que vocês precisarem, me manda um direct, eu sempre estou respondendo e a gente vai se falando. Catiúcia, você vai gostar muito, tá bom? Gente, obrigado. Sim, forte abraço, viu? Gente, boa noite, boa semana, fiquem com Deus, até mais.